que essa música me dá uma energia, é muito linda, tão forte. Eu tô aqui, não é, André? Então, para quem chegou depois, boa noite. Ela tem a ver com isso? Tem, isso também um pouco. Então, para quem está vindo pela primeira vez, nós estamos no capítulo 15 desse livro, Hospital dos Médiuns, ditado pela Domingas, né, Espírito Domingas, para o Carlos Barcelo. E aí, dando uma retomada no capítulo, porque ele é um diálogo, né? Eles vão estudando, aí eles vão pegam esses 2, 3 capítulos, um diálogo só. Nesse ele vai iniciar com trazendo o finalzinho do capítulo que o Bruno trouxe, que foi o final do estudo sobre os animais no plano espiritual, né? O que acontece com os animais, que foi muito bacana. E aí, a Domingas, no finalzinho do capítulo, eles estavam conversando, e o Inácio sempre, né, o doutor Inácio, que que traz essas questões sempre de uma forma irreverente, e sempre faz uma graça, exatamente para descontrair. Não é nadar então adora, né? E aí ele fez uma piadinha com ela no final do capítulo 14, que aí, para iniciar esse capítulo, ele tinha falado, né? Eles falando lá no finalzinho do estudo sobre os animais. Aí a Domingas fala assim, confesso que eu não entendi muito bem, porque foram informações assim, muito, né, novas, e aí eu achei interessante, ela virou e falou assim, mas achei tudo muito racional, falou com o Inácio. Eu nunca fui capaz de imaginar o que acontece a um inseto depois da morte. Aí o Inácio, para fazer gracinha, né? Isso até você desencanar, não é, Domingas? Aí fez graça. Aí começa esse capítulo, eles ainda nesse diálogo, e aí... Bom, aí ela então, a Domingas, né, nesse diálogo iniciado, ela fala, né, que aquela brincadeira tinha arrancado do doutor Inácio, tinha arrancado gargalhada da turma. Então, ela vira e fala, né, achei tão engraçada, não sei por que vocês estão rindo, né, eu vou trazer um pouco do diálogo, para não ser algumas telas só. Eu jamais me senti tanto uma barata depois daquele estudo, né, quanto hoje. Vocês vão me dizer que vocês também não se sentiram, né? Um mosquito e tal. Aí o Inácio, para fazer, né, continuar com a graça, menos que isso, Domingas. Afinal, se o Chico se dizia um verme, que dirá eu, né? Imagina eu, sei lá, né? O que é? Menos do que o Chico, então é difícil. Aí ela até pergunta lá para o instrutor, lembrando que o instrutor que estava levando essas informações para ele era o Amorim, né? Que era um espírito, né? Quando ele encarnava, ele era um estudioso da doutrina, né? Doutrina dos espíritos. Então ele tinha muito recurso né, intelectual lá para levar para eles. Aí ela pergunta para ele, somos recém-chegados a essa massa anímica, não é, instrutor? Porque o Bruno e as meninas que levaram sobre esse estudo levaram essa ideia da massa anímica, né? Desencarna, quem está na condição humana e os animais, né? Vão para uma massa anímica geral, né? Aí ela fala, né? Aí ele concorda, falou exatamente. E aí ele até completa que ele fala que ele, desde então, o Amorim fala que desde que ele desencarnou, ele ainda estava sentindo assim meio deslocado. Imagina, né? Ele tinha, né, um conhecimento e aí, até como se fosse um invertebrado. Ele falou assim, eu me sinto tão deslocado, tão, né, tentando me adaptar a essa condição, que eu me sinto até um invertebrado. Né? Achei até uma fala assim bem... Aí, né, tem mais falas ali, eu não trouxe. E, na verdade, eles ainda se conversaram um pouco sobre essa questão das brincadeiras.
ele até fala, mas com questões de tamanha transcendência, né, tão difíceis de ser assimilado, a gente assimilar, nós temos que brincar mesmo, descontrair, porque senão a gente pira a cabeça. Então vamos relaxar e vamos tentando assimilar aos poucos, né, tudo que vem tem que ser aos poucos, vamos assimilando. Tanto é que eles levaram essa questão dos animais em 3 capítulos, né, Madá? Começou da Cissa, Madá e Bruno. Não, começou de mim e Cissa Madá, Cissa e Bruno. Né, o conteúdo pra gente foi enorme, mas pra eles lá provavelmente foi um papo ali de quantos minutos, não sei. Então tá, nessa descontração ele falou, ó, então joia, amorinho. Nós temos um convite para te fazer. Queria que você permanecesse aqui conosco, se você desejar, porque nós vamos receber o Chico vai estar conosco no sábado. Queria saber se você quer. Ele falou, nossa, vai ser uma honra para mim, né, tudo quem que não quer? A presença do Chico. Mas não vai ser eu que eu vou falar disso. Por que você me escolheu? Mas esse livro é todo muito interessante, porque assim, é um diálogo muito dinâmico, né? Então eu achei muito legal, acho que todos os capítulos, né, são falar alto, lembrar, né? Falar alto. Então, ele fala que há muitos anos ele não via o Chico, porque ele era, né, na Terra, ele teve, né, contato, e ele falou, desde a época, ele falou, não tinha mais esperança de revê-lo. Por quê? Porque depois que ele desencarnou, o que aconteceu com o Chico? Que até o doutor Inácio trouxe. Subiu e acendeu. Ele transcendeu a massa anímica da humanidade, né? Ele era uma estrela, ele fala tão bonitinho, ele era uma estrela disfarçada de verme. Achei maravilhoso essa frase. Aí a Domingas fala, e não um verme disfarçado de estrela, né? É que ele falava que ele era um verme e nós todos, não, que isso, ele com todo esse, né, esse potencial, ele era uma estrela. Mas ele era uma estrela, né? E veio naquele corpo, com aquele potencial todo, né? Então, eu achei muito interessante quando eles falam sobre essa questão do Chico, exatamente para dar um exemplo prático daquilo que o Bruno tinha falado, né? Os espíritos que já conseguem passar, eles até usaram a individualizar, né? Foi isso que o Bruno trouxe. Vai conseguir transcender essa massa anímica. Então, esse é o exemplo maior. Tirando Cristo, né? Que ele já veio de fora dessa massa e volta, né, diretamente. O Chico é o que a gente tem notícia e que nos foi trazido essas informações através de alguns livros do Inácio, né, Madá? E aí, pois é, e todo mundo deve estar pensando assim, o que tem a ver com esse título? O que é antidoutrinário? Então, esse início, ele começa a falar disso exatamente por causa dessas questões polêmicas que o Inácio traz. Esses assuntos que ainda não começaram a chegar de uma forma maior, de uma forma através de um veículo de comunicação, igual foi a doutrina dos espíritos, que veio, né? E ao longo dos anos foi todo mundo conhecendo, né? Quem tinha interesse, mas ele já consegue lá no plano espiritual enviar através de alguns médiuns, principalmente agora do Bacelli, algumas informações que chegam como coisa nova. Ou seja, ele começa a ficar falado aí no meio doutrinário. Esse livro traz essas questões da doutrina dos espíritos e que são interessantes para nós, né? Porque tem muitas pessoas que aqui não têm a formação, algumas sim, mas que não importa para nós. Importa a questão que ele traz das informações que vêm através ou das religiões ou não.
E aí ele fala sobre isso através da doutrina, e o Inácio, em alguns casos, os livros dele nem são aceitos. Assim, não chegam, por exemplo, numa casa de doutrina espírita mais ortodoxa, doutrina dos espíritos, que segue, né, a codificação do Kardec. Aí ele fica mal falado, como ele diz, né? O Inácio ele é tido como, como é que ele fala? Má companhia, não sei, ele não usa assim, não. Aí ele fala com o Amorim assim: se não se importa, se hospedará conosco aqui, a menos que tema pela sua reputação. Ele sempre dá uma, né? Ele quer sempre uma resposta. Aí ele falou assim com o Amorim: aí, Amorim, que reputação, doutor? Eu nunca tive e nem me interessa em ter alguma. Na verdade, quando ele foi apresentado como um estudioso, uma pessoa seríssima, né? Aí ele fala isso, aí dá aquela, né? Aquela chacoalhada ali, aquela surpresa para eles. Aí ele: sei disso, Amorim. Todavia, no meio doutrinário, hoje, ter amizade comigo chega a ser comprometedor. Essa palavra que ele usou. Aí o Amorim discorre sobre isso e fala que quem me dera estar sempre comprometido com gente como o senhor. Sempre pugnei, né, lutei pela liberdade de pensamento e consciência. E aí que chega a questão que ele queria chegar. Eu me prendo, me fecho em alguma questão, seja ela qual for, eu deixo de receber, né? E o interessante é que o Inácio, essa turma que está com ele, eles são espíritos, são adeptos da doutrina espírita, e defensores até, só que eles estão recebendo coisas novas, instruções novas, e estão abertos, né? Então, eu achei interessante, porque aí então ele fala assim: talvez eu não tivesse, o Amorim continua, talvez eu não tivesse coragem de me expor como o senhor o faz, porque eu estou preso nas convenções, eu estou preso na questão, né, que eu devo seguir. Aí, embora as polêmicas que causam, o seu trabalho é muito necessário, e é mesmo, né? Quantas informações hoje, eu pelo menos entendo que chega para nós, não tem não, né? Nem abacaxi. Quantas questões eu trago quando eu me fecho, eu deixo de aprender, eu deixo de dar meus passos e até de encontrar alguma filosofia, alguma doutrina que tenha mais a ver comigo, até do que uma que eu tive a formação desde criança, né? Aí aí o doutor Inácio pergunta: então tá, você que é um expert em tudo que se relaciona à doutrina dos espíritos, o que você considera antidoutrinário? Aí ele usa, começa nesse capítulo e vai continuar, Estefanes, né? No próximo, tá, gente? Então eu vou dar só a ideia que ele trouxe, que eu achei muito legal, já que a questão aqui é a doutrina dos espíritos, que eles estão trazendo aqui nesse livro, né? Eu trouxe. E é bem legal. Aí ele começa a dizer sobre o livro dos Espíritos, porque a gente sabe que a base da doutrina espírita, da doutrina dos Espíritos, são os 5 primeiros livros do Kardec, que ele trouxe assim na sequência, né? Que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Começou lá em 1856, 160 anos, né? Fazendo agora, né? Então, ele começa a dizer sobre isso. Aí ele pega um gancho assim, que eu achei muito legal, porque é a questão que ele consegue ser concreto ali para o Inácio, o que ele considera, né? Aí ele fala assim: ó, doutor, permita simplificar a resposta. Aí ele traz a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi editada em 18 de abril de 57, eles começaram a trabalhar nela em 56,
conforme sabe, era constituída por 501 perguntas. Provavelmente a maioria não, né, que tem contato com a doutrina espírita nem leu sobre isso. 501 perguntas. É a edição completa, que foi a seguinte, ela foi publicada com 1019 perguntas. Olha só. Olha, foi publicado o primeiro livro, que é a base da doutrina dos espíritos, com 501 perguntas. Aí, na hora que ele falou isso, eu falei, gente, que interessante, né? Como é que eu vou ficar presa, vou ficar fechada e circunscrita em questões doutrinárias que, se lá atrás, quando ela lançou, já, né, no ano seguinte ela já tinha mudado, né? Então, assim, ele falou de uma forma simples, ele falou, simplificou mesmo, mas veio para mim de um ano para o outro, na verdade 3 anos, né? 3 anos. Em 3 anos foi mais que o dobro, né? Que já tinha trazido outras coisas, né? Então achei super legal. Ele falou, imaginemos se por um motivo ou outro Kardec não tivesse podido organizar e publicar a segunda edição, né? Que veio em 1860. E aí? Como é que ia ficar? Como é que a gente vai ficar? Ou quem tinha interesse de estudar, né? E me veio uma ideia aqui, porque, por exemplo, Jesus falava em parábolas para que a gente tivesse condição de entender. Então, até no próprio Evangelho tem coisas que a gente foi entendendo só à medida que a gente foi, que os anos foram se passando. Então, até hoje. Então a gente está aberto a esse novo que está chegando. Exatamente. Porque a gente também já tem outras bagagens que a gente vai entender de outra forma. Então, eu julgar, eu condenar, ou, né, ficar assim, não, a minha que é melhor, a minha que é a completa, não é, eu sei que não é, né? A gente estava conversando segunda-feira. Então, ele e aí, um exemplo que ele deu também aqui nesse capítulo, que ele fala que o Espírito de Verdade, que é quem eles colocam como Espírito de Verdade, que foram os que daram para os médiuns da codificação, escreveu em 1856, quando eles começaram para essa médium, ela até era menina, né? Era uma menina. Ele disse assim, por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução, esse que foi lançado. Dar tudo de uma vez foi imprudente, importa dar tempo a que a opinião se forme, é amadurecer, como tudo, né? Exatamente. Na segunda-feira a gente estuda o livro dos Espíritos e tem a filosofia espírita que ajuda a entender um pouco as perguntas. E tem muitas coisas dentro do filosofia espírita que vem falando assim, que ainda a gente não sabe o que foi colocado ali, ainda não é tudo que a gente tem que saber, ainda tem muito mais coisas que... Isso é que ela fala, né? Com certeza, ela fala ali ainda naquele diálogo ali, que a gente ia ficar surpreso, e ficou mesmo, né? Quanto que veio depois? E aí depois, então, né, só para você saber, depois ainda vieram, quantos anos depois, as obras do Chico, subsidiárias, né, que eles chamam de subsidiárias. Precisou das obras para as questões mediúnicas, vieram todas aquelas obras do Chico com o André Luiz e outras depois também, que são importantíssimas para nós, que queremos entender um pouco mais da comunicação, do que acontece, né? E aí eu achei assim, muito, muito claro para mim isso, tá? Eu queria ver se alguém quiser falar alguma coisa. Aí ele fala, caso mais tarde esse conteúdo da segunda edição viesse a ser publicado por uma outra pessoa e não Kardec, porque o Kardec sabemos que foi preparadíssimo, até tem aí as vertentes de que o Kardec é Chico, né? E, então, claro que era extremamente preparado e estava tudo pronto para aquilo. Então, se não fosse por ele, correria o risco de ser considerado antidoutrinário, porque eu sou tão rigorosa, né? Aí ele traz esse conceito da relatividade
dos conceitos, né? Traz essa questão da relatividade. Eu estou, né, até Gilberto falou sobre isso, né? A questão de Deus até. Eu estou na questão do relativo. Então, é claro que os conteúdos são relativos para mim, né? Abaixo aí, para buscar. Então, na primeira edição, ele só elucida isso, que o Kardec usou a mediunidade de efeitos físicos das meninas. Eram 3 meninas muito novas, então era com aquelas cestas, então era mecânico, né? Então não tinha interferência de médium. Então ele usou para trazer aquelas primeiras questões, né? Então foi mínima a intervenção do Kardec ali, como médium, né? E na segunda edição, o codificador, o Kardec recorreu à ajuda de psicógrafos, de médiuns psicógrafos. Aí, essa altura, ele já teve uma intervenção maior, o Kardec, tanto nas perguntas quanto na revisão das respostas e dos comentários. Aí ele questiona também, se Kardec tivesse tido mais tempo, tudo leva a crer que numa possível terceira edição, o Livro dos Espíritos se desdobrasse em novos ensinamentos. Como não deu, vieram outras obras depois, né? Então, o que ficou para mim, gente, com relação a isso, que vai continuar no próximo capítulo, tá? Ele vai falar mais coisas sobre isso. Mas o que ficou para mim, principalmente, essa questão de estar aberto, né? É uma proposta nossa desse grupo. E eu tenho uma grata alegria, assim, de estar podendo me abrir e receber essas coisas novas que vêm, que nós já podemos receber, né? Já podemos, então, por que não, né? E aí, então tá mais tranquilo e entender que a minha não é a 100% verdade, ou a que tem tudo e a do outro não, que é o que a minha tendência humana de fazer, está ultrapassado para mim, pelo menos. Estou no esforço de não ter esses, né, essa questão de religiosidade. Até lembrei aqui no estudo da segunda-feira, eu fiquei muito tocada naquele filme das Aventuras de Pi. Quem assistiu, né? Que ele fala sobre a religiosidade assim, que a questão, ele era muçulmano, hindu, e aí ele conhece o catolicismo, conhece o Cristo e fica apaixonado pelo Cristo e se torna católico e conhece a religião do islamismo e gosta de algumas coisas e se torna. Aí o pai dele chama a atenção dele e fala, mas por que não? Ele se identificou com Cristo, ele se identificou com, porque ele foi na questão, ele foi na essência, e aquelas coisas que em cada uma tinha uma questão que tocava a ele, por que não? Onde está escrito que eu não posso? Se tem, aí beleza, então eu não vou seguir, mas eu vou gostar, eu vou estudar. Se aquela religião não me permite, tudo bem, tem todo o direito. Mas eu vou estudar, eu vou me abrir, eu vou ler, eu vou seguir, né? Vou seguir aquilo que estão dizendo. E o Chico, como sempre, para mim, eu quero deixar a mensagem no final, que é uma fala do Chico que sempre me tocou muito. Gente, eu não posso ficar de costas, desculpa. Que é uma frase que toda vez eu repito e eu sempre trago ela para o meu coração, que ele fala que é o seguinte, que se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. E é isso que eu acho que o Chico traz e que outros nomes também aí da humanidade trouxeram nas suas caminhadas e no seu exercício de religiosidade. Foi isso, que é o que eu preciso entender que é importante e não ficar preso e ir julgando e condenando a outra verdade do meu companheiro, né? Então, eu sei que é simples, é só um diálogo, mas assim,
Se alguém quiser falar mais alguma coisinha e completar para mim, quem leu, né, o capítulo, para mim, pelo menos, tocou dessa forma. Eu fiquei muito grata de poder trazer essa questão para podermos refletir, levar para casa, coração. Tá bem? Só. Muito obrigada. Gratidão a Deus.